Na época do PT, muitas pessoas foram presas. Claro, todo mundo já sabe, mas então a gente destrinchar pelo menos os principais envolvidos e as principais prisões. São mais ou menos 20 pessoas da alta cúpula do PT que foram presas. Eu vou falar uma por uma aqui para que vocês entendam. E vou falar também o valor que foi resgatado dessas pessoas quando elas foram presas. O valor do dinheiro roubado que retornou aos cofres públicos através da justiça. Vamos lá. No governo do PT foram presos o presidente da Petrobras, o presidente do Banco do Brasil, o presidente dos Correios, o presidente da Eletronuclear, o presidente da Vale, 5 diretores da Petrobras e o diretor do Fundo de Pensão do BNDES, 3 tesoureiros do partido, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o líder do PT no Senado e o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro da Fazenda, o petista vice-presidente da Câmara dos Deputados e, é claro, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República e presidente do PT. Ao todo, essas pessoas devolveram aos cofres públicos através da justiça 25 bilhões de reais, tá? Isso aqui vocês encontram em matéria da Veja, tá? Por exemplo. Eu não estou dizendo que foram só 25 bilhões. Eu só quero que vocês entendam a proporção do caos de que 25 bilhões foram devolvidos quando essas pessoas foram presas, através dos esquemas delas, envolvendo outras empresas, claro, laranjas e tudo mais. Se isso é o que voltou aos cofres públicos, a gente tem a certeza absoluta que 25 bilhões foram roubados pelo governo do PT. Agora, claro, a gente tem o dinheiro que foi lançado para ditaduras vizinhas, né, como a Venezuela, a Bolívia, Cuba, e a gente tem também, obviamente, grande parte desse dinheiro que foi para paraísos fiscais e que nós jamais teremos acesso novamente. Então, eu acredito muito na teoria do iceberg. Para quem não sabe, a teoria do iceberg é mais ou menos o seguinte: o que a gente descobre de algum crime, de alguma traição, enfim, é sempre 30%, que é aquela parte que fica para fora do iceberg, né, que fica sobre a água. O que está submerso é mais 70%, né? Ou seja, 2 vezes maior do que foi descoberto. Então, eu chuto aqui por baixo que com a prisão dessas pessoas se retornou 25 bilhões, certamente aí o total de roubo foi no mínimo de 75 bi aos cofres públicos, só dessas 20 pessoas aqui envolvidas que eu acabei de falar. Gente, isso aqui é só pra gente conseguir entender o tamanho da proporção do que foi, né, os esquemas de corrupção envolvendo o PT. E como eu falei, isso aqui não é nem a maior parte. A gente tem o pior que o PT fez não foi roubar, mas foi usar o nosso dinheiro que eles roubaram para financiar, sustentar ditaduras, como a ditadura da Venezuela. Foi feito o metrô de Caracas, por exemplo. BH não tem um metrô decente até hoje. Belo Horizonte é a capital de Minas, uma das maiores cidades do país. Esse dinheiro foi tirado da saúde, esse dinheiro foi tirado da educação, da segurança pública. O Brasil não tem rios de dinheiro, pelo contrário, a gente vive sempre por um triz. As nossas finanças não estão em ordem nem em dia. Claro que muito pela responsabilidade fiscal do PT também, mas foi muito sério o que aconteceu. Esses números, eles são importantes para a gente ter um pouquinho de noção sobre o panorama do que foi o governo do PT. Então, assim, se você tem alguém aí que ainda está em dúvida em quem votar, mesmo que não goste do Bolsonaro, mostra esse vídeo para essa pessoa, envie esse vídeo para ela. E não fala para ela acreditar no que eu tô falando, não. Se você estiver vendo aí, não acredita no que eu tô falando, não. Dá uma pesquisada, busca os números oficiais. Não sou eu que tô falando que 25 bilhões foram devolvidos para poder fazer campanha pro Bolsonaro. Esses são os números oficiais, eu nem acredito nesses números. Como disse para vocês, eu acredito que os números são muito maiores, tá? Essas 20 pessoas da alta cúpula do PT que foram presas, não sou eu que estou dizendo, são as prisões oficiais, pessoas que foram condenadas por seus crimes. Tá bom que o Lula depois foi liberado, né? Eu não vou fazer aqui inocentado, mas ele chegou a ser condenado porque haviam provas reais dos crimes. Então, reflitam sobre isso, busquem dentro da alta cúpula do Bolsonaro pessoas que foram presas, dinheiro que foi resolvido. Ah, Marcelo, mas tem o caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Tá errado. Aconteceu um esquema ilícito, sim, dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, mas não existe nenhuma comprovação de envolvimento direto do Flávio com esses casos. Isso não chega nem a 100 mil reais. Então, eu acho que a gente não tem nem como discutir uma coisa com a outra, tá?
Vamos pensar direitinho, vamos avaliar. Domingo tá chegando e eu espero que o Brasil tome o rumo certo. Valeu? Por esse vídeo é só. Um abraço.